Oi, oi! Mais uma semana começando e nada melhor do que ficar super bem informado com o TJ UFSC. Eu me chamo Leon Ferrari e te trago informações sobre o cancelamento da queima de fogos de Ano Novo em Florianópolis e também sobre a preocupação da OMS com uma possível segunda onda de casos da Covid-19. Essas informações logo depois da vinheta. É rapidinho. Florianópolis não vai ter queima de fogos no Réveillon. Isso porque a prefeitura da capital acreditou que não haveria segurança sanitária para realizar a festividade que é tradicional e acontecia na Beira-Mar Norte. No ano passado, o evento reuniu mais de 100 mil pessoas e custou 1,4 milhão de reais. Com o cancelamento, a Secretaria de Turismo de Florianópolis disse que vai investir a verba em cursos para pessoas que perderam o emprego durante a pandemia. Aproveitando que a conversa é sobre Santa Catarina, agora eu atualizo os dados da Covid-19 aqui no estado. As informações são da Secretaria de Estado da Saúde. Já são 236.224 casos confirmados conhecidos de Covid-19 em Santa Catarina. Do total, mais de 225 mil já se recuperaram e 7.968 continuam em acompanhamento. Desde o início da pandemia, Santa Catarina registrou 2.976 mortes. A taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS é de 56,7%. Bom, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o mundo atingiu a marca de 40 milhões de infectados pela Covid-19. Neste cenário, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, mostrou-se preocupado com a possibilidade de uma segunda onda da doença. Em uma coletiva, Tedros afirmou que, abre aspas, na sexta-feira falamos da fase preocupante em que a pandemia da Covid-19 entrou. À medida que o hemisfério norte entra no inverno, vemos os casos se acelerarem, principalmente na Europa e na América do Norte. Fecha aspas. Já o diretor de emergências da OMS, Mike Ryan, declarou que a segunda onda está chegando. Para ele, abre aspas, quando vemos a Ásia, vemos que países que foram pouco afetados na primeira onda estão sendo mais afetados agora. Fecha aspas. Maria Van Kerkhove, líder técnica, ponderou que os países sabem o que devem fazer para achatar a curva de contágios. Por isso, pediu que eventos coletivos e reuniões presenciais sejam evitados. Mudando de assunto, segunda-feira vocês já sabem, é dia de esportes aqui no TJ. E quem te conta todas as notícias do mundo esportivo é o repórter Gabriel Oliveira. Olá para você que acompanha o TJ UFSC e, como de costume, segunda-feira é dia de esportes no TJ. A gente começa falando da Série B, onde os três catarinenses vivem momentos bem diferentes. O Avaí está na 7ª colocação após empatar com o CSA por 1-1. Amanhã o Leão da Ilha enfrenta o Juventude fora de casa. Na zona de rebaixamento, o Figueirense não vence há 4 jogos e no sábado empatou em 0-0 com o Brasil de Pelotas. O time do Estreito passa por um surto de Covid-19. O Figueira não pôde contar com 14 jogadores que estavam infectados. Nessa rodada, a Chapecoense perdeu a chance de assumir a liderança da Série B do Brasileiro. O Verdão do Oeste empatou em 1-1 contra o Vitória no sábado e segue na 2ª colocação, com um jogo a menos que o líder Cuiabá. O Brasileiro Feminino A1 chegou às quartas de final e o Avaí Kinderman, mesmo com a derrota para o Flamengo por 2-1 na última rodada, está classificado. No dia 28 desse mês, a equipe catarinense enfrenta o Internacional de Porto Alegre. E nesse fim de semana teve ouro inédito para o Brasil na Copa do Mundo de Canoagem e Slalom. A vitória da brasileira Ana Sátila foi no domingo na etapa de Tassen, na Eslovênia.
A medalha veio na prova da canoa individual, que terá sua estreia olímpica no ano que vem nas Olimpíadas de Tóquio, adiadas por conta da pandemia. E após 6 dias de muita pressão de torcedores e patrocinadores, o retorno de Robinho ao Santos não aconteceu. Isso porque o time anunciou que suspendeu a contratação do jogador condenado em primeira instância por abuso sexual na Itália. Em 2013, enquanto atuava pelo Milan, o jogador teria participado da violência sexual em grupo contra uma jovem albanesa. Segundo a polícia italiana, o crime aconteceu no camarim de uma discoteca em Milão. Durante o episódio, o jogador e amigos embriagaram e abusaram da mulher de 23 anos. Segundo as investigações, Jairo Chagas, o dono do camarim onde o abuso ocorreu, detalhou o episódio em conversas com o jogador que foram interceptadas pela justiça italiana. Em 2017, Robinho e outro homem que participou do crime foram condenados a 9 anos de prisão e a pagar a multa de 60 mil euros. O jogador recorre da decisão em liberdade. Mesmo com a condenação em primeira instância, o Santos anunciou a volta do jogador ao clube no dia 10 deste mês. 4 dias depois do anúncio e de muita pressão da opinião pública, o time perdeu o patrocínio da empresa Orthopride. Além disso, outras 4 empresas ameaçaram suspender o contrato caso o jogador continuasse no clube. No dia 16, o Santos anunciou a suspensão do contrato. O TJ Esportes de hoje fica por aqui, mas a gente volta na semana que vem com mais informações. Muito obrigado pelas informações, Gabriel. Bom, eu acredito que a suspensão do jogador tenha sido a decisão certa por parte do clube, e com esse caso é necessário que a gente pare um pouco para refletir sobre violência contra a mulher no Brasil. Durante a pandemia, essa violência de gênero aumentou. Segundo os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, as denúncias no Disque 180 de abril foram 40% maiores do que no mesmo período do ano passado. Em março, o aumento havia sido de 18%. E anteriormente, em fevereiro, quando o isolamento social ainda nem era regra nacional, o aumento foi de 13,5%. E não podemos esquecer da subnotificação, ou seja, dos casos em que a mulher nem mesmo faz a denúncia da violência. E se engana quem acha que o crescimento dessas violações são um fenômeno da pandemia. Não são. A violência contra a mulher no Brasil é um fato, e um fato que mata. E sendo um fato, precisa ser debatido e combatido com seriedade e responsabilidade. Bom, com essa reflexão, esse questionamento, eu encerro o TJ UFSC de hoje. Amanhã o jornal vai estar de volta com muitas informações. Eu agradeço a sua companhia e tchau, tchau!